Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e mais um vídeo sobre a obra obrigatória da FUVEST. E hoje eu trouxe pra vocês Quincas Borba. Esse livro é uma delícia e eu acho que eu vou seguindo a linha dos livros que eu mais gosto até o livro mais... Não que eu mais gosto, mas até o livro mais complicado. Então vamos começar por enquanto com os mais fáceis, com os mais gostosos de ler. Bom, Quincas Borba é um livro de Machado de Assis. Se você nunca leu alguma obra do Machado, eu te indico a ler. Vai lá, pausa o vídeo, lê primeiro, depois você volta pra cá. Por quê? Bom, Machado de Assis, eu acho que ele é o grande nome da literatura brasileira. Ele, assim, ele é fantástico, a escrita dele ela é única. A gente fala até que tem um jeito de escrita machadiana, porque, assim, é excepcional. O Machado ele foi um escritor negro e que depois que ele ficou famoso, depois que ele morreu, a sociedade tentou clarear a pele dele pra falar que, tipo, ele era branco, olha pra você ver como ele era um escritor bom, porque na época pra eles um escritor tão bom assim não poderia ser negro. Mas hoje em dia a gente sabe da cor da pele dele e a gente tem muito orgulho de ter o Machado como grande escritor brasileiro. E Quincas Borba, o livro que eu vou falar hoje pra vocês, ele faz parte da tríade machadiana, que é Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Se você nunca leu nenhum dos três, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, se você já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, você deve estar se lembrando que existe um tal de Quincas Borba aqui no finalzinho do livro. E é exatamente esse Quincas Borba que eu estou falando com vocês. O livro não é bem uma continuação, mas o final de Memórias Póstumas de Brás Cubas mostra mais ou menos o começo do livro de Quincas Borba. Por quê? Vou explicar pra vocês. No final do livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas ele encontra com o Quincas Borba na rua. Assim, o Quincas Borba ele herdou uma herança de um parente, tipo uma bolada de dinheiro mesmo, e aí ele fica muito rico. E aí, tipo assim, ele e o Brás Cubas não se viam há muitos anos, e aí quando vê o Brás encontra com ele na rua, leva ele pra casa, o Quincas tá muito, muito doente, e aí, enfim, ele acaba morrendo. E aí o Quincas Borba, o livro Quincas Borba, começa justamente, não mostra ele encontrando com o Brás Cubas, mas o livro começa com o Quincas muito doente. Ele mora na cidade de Barbacena e ele não tem marido, ele não tem filho, ele não tem nada. A única pessoa que ele tem é um amigo chamado Rubião. Rubião ele é um professor de escola primária de Barbacena e ele é o único amigo que Quincas Borba tem na cidade. Então ele cuida do Quincas, ele é como se fosse um enfermeiro particular, porque ele fica 24 horas com o Quincas Borba. E as intenções do Rubião, além de ajudar o amigo, também são de herdar a fortuna dele. Porque como o Quincas não tem absolutamente ninguém pra passar sua fortuna adiante, o Rubião seria a pessoa mais óbvia. E além do Quincas e do Rubião, tem um personagem muito importante que é o cachorro do Quincas Borba. E ele se chama Quincas Borba, mais óbvio impossível. Tanto que tem uma brincadeira com o título, porque o título do livro chama Quincas Borba. E eu, na verdade, acredito que o título seja em nome do cachorro e não do Quincas, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Agora, falando ainda sobre a obra, vamos falar um pouquinho do que essa obra se trata. No comecinho do livro, Quincas Borba morre. E aí foi muito engraçado, porque quando eu tava lendo, eu vi que o Quincas morreu, eu falei, uai, e agora? Tipo assim, tá, mas ele morreu, mas ele é o personagem principal, ele é o cara que vem com o nome na capa do livro, tipo, é o nome do livro e ele morreu. Sim, ele morreu. E aí, nada mais óbvio do que iria acontecer. O Rubião é o herdeiro universal do Quincas, ou seja, nenhum centavo foi destinado a outra pessoa. Todo o dinheiro dele foi pro Rubião. Eles moravam em Barbacena, como eu falei, aqui no interior de Minas Gerais. E quando o Rubião recebe aquela bolada, ele recebe casas na corte. Vamos lembrar, o livro foi escrito em 1890, finalzinho do século XIX. Então, o contexto que se passa o livro, a corte era no Rio de Janeiro, enfim, toda aquela que vocês sabem, né? Tipo assim, a corte, a família imperial veio para o Brasil em 1808 e enquanto o livro se passa, a corte brasileira ainda se encontra no Rio de Janeiro. E aí, no meio dessa bolada que o Rubião recebe, tem casas na corte, tem casas não sei onde, tem dinheiro, tem de tudo que vocês podem imaginar, mas tem uma condição. O Rubião só ficaria com o dinheiro se ele cuidasse do cachorro do Quincas Borba. E assim, na hora ele nem liga, né? Ele fala, putz, eu recebi uma bolada. E aí, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai e se muda pro Rio de Janeiro. Porque é lá onde fica a corte, a elite carioca. Enfim, tá tudo acontecendo no Rio de Janeiro.
Enquanto ele tá indo pro Rio de Janeiro, de trem, em uma parada na cidade de Vassouras, aqui em Minas Gerais, ele conhece o casal Palha, a Sofia e o Cristiano Palha. Eles são um casal jovem e muito ambicioso. Essa parte é muito interessante porque logo quando o Rubião conhece a Sofia, ele já se apaixona perdidamente por ela. Os encantos dele são nítidos e imediatos. Assim que ele conhece ela, ele fica totalmente apaixonado por ela. E aí, vamos lembrar que o Rubião, ele é um cara do interior de Minas, ele era um professor, ele é ingênuo, ele é inocente. Então a primeira coisa que ele faz quando conhece eles porque eles perguntam, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Como você vai? E ele, o que ele fala? Oi, eu acabei de receber uma herança, eu estou milionário e tô indo me mudar pro Rio de Janeiro. Assim, você não fala isso pra qualquer um. E os dois até alertaram o Rubião, falaram, olha, acho melhor você não ficar comentando com todo mundo sobre isso. Mas o que acontece? Assim que ele conta da bolada que ele ganhou, o casal fica com o olho desse tamanho e percebe que eles vão conseguir se aproveitar muito bem do Rubião, porque o Rubião é um cara totalmente ingênuo do interior que nunca mexeu com dinheiro. Então a primeira sacada deles é: vamos grudar nesse homem e vamos tirar todo o dinheiro dele. E bom, é isso que eles conseguem fazer. Eles passam a viagem até o Rio de Janeiro juntos, o casal ajuda ele a se instalar na corte, a se instalar no Rio. Ele se muda para uma casa no bairro do Botafogo, eles moram em casas perto, eles ficam amigos. O Cristiano Palha começa a dar dicas pro Rubião do que investir o dinheiro dele, onde investir, como investir, quanto investir. E chega um momento que o dinheiro do Rubião fica totalmente controlado pelo Cristiano. Ele nem pensa mais em finanças e esse tipo de coisa, porque é o Cristiano que controla tudo. O Cristiano, ele consegue muito dinheiro em cima do Rubião. Voltando a falar da Sofia, a Sofia, ela é uma mulher muito requintada, uma mulher muito bonita. E como eu já disse pra vocês, o Rubião, ele ficou encantado por ela assim, olha, na primeiríssima. E tem alguns momentos em que esse amor começa a crescer e ele começa a dar em cima dela. E tem uma hora que ele deixa muito claro isso. É claro, depois que eles já estão durante um bom tempo lá, depois que eles são amigos, enfim, convivem juntos, ele dá em cima dela de uma forma mais indireta. Ela se sente até meio constrangida e vai contar pro marido e fala: ele deu em cima de mim. Sabe, ela toda perplexa e ela pede uma atitude do marido, ela pede pro Cristiano, sei lá, vai brigar com o Rubião, qualquer coisa. E o que o Cristiano fala? Ele fala que eles devem muito dinheiro ao Rubião, porque eles pegaram emprestado muito dinheiro dele para investir nas finanças deles. Que eles devem muito dinheiro a ele e o Rubião, ele é uma fonte de riqueza dele. Porque o dinheiro que tá movimentando a fortuna deles é o do Rubião. E aí ele fala: a gente não pode afastar ele agora. Nessa hora, eu quero muito que vocês prestem atenção em como as finanças e o dinheiro é muito mais importante que a sua mulher. Será que o Cristiano realmente ama a mulher dele? Porque assim, vamos pegar, ele não tá nem aí se o cara tá dando em cima da mulher dele. Ele quer o dinheiro do cara. E ele ainda fala pra ela fingir que nada aconteceu pra que isso continue, porque aí o Rubião vai continuar mais encantado ainda por ela e vai continuar frequentando a casa deles, vai continuar confiando o seu dinheiro no Cristiano. Nesse momento, a Sofia fica até um pouco meio balanceada, mas vida que segue. É claro que a cena não é descrita dessa forma, se eu fosse vocês leria, porque assim, é cheia de detalhes, a fisionomia da Sofia muda, ela fica meio transtornada com isso, etc. Bom, as coisas vão acontecendo e o dinheiro do Rubião começa a acabar, porque o dinheiro dele foi praticamente todo tostado, ele emprestava dinheiro pra não sei que gente, investia em coisas que não dão certo e o dinheiro dele começa a cair. O que é muito perceptível ao mesmo tempo? O casal Palha começa a crescer na sociedade. Eles começam a ter muito dinheiro, muito mais dinheiro e serem mesmo a cabeça da elite. E quando eles começam a ter tanto dinheiro que eles não precisam mais do Rubião pra mexer nas finanças dele, eles começam a deixar o Rubião de lado. Aquele super amigo para de ser tão amigo assim e eles começam a não convidar ele pra chá, pra festa e esse tipo de coisa. A partir do momento que o dinheiro do Rubião começa a acabar, ele começa a endoidecer. Literalmente isso, ele começa a perder a sanidade mental. Ele começa a ter alguns delírios e em um desses ele achava que ele era o Napoleão Bonaparte. E ele acha que a Sofia é a mulher do Napoleão. E aí tem uma hora que ele tá andando na rua, essa cena é totalmente icônica. Ele tá andando assim na rua, quando ele acha que ele é Napoleão, ele começa a falar com as pessoas como se fossem seus súditos franceses. Ele realmente começa a endoidar.
Assim, ele começa a perder todo o dinheiro dele. Assim, nada. Todo aquele patrimônio enorme que o Quincas tinha dado pra ele de herança, ele perde absolutamente tudo. Ele fica na pindaíba mesmo. E é o casal Palha que tem que ajudar ele, porque é a única pessoa muito perto que eles têm. E eles internam o Rubião numa clínica. Quando o Rubião já começa a dar seus sinais de loucura, quando o dinheiro dele começa a acabar, eles se afastam dele. Há uma clara mesmo, separação. E a doideira do Rubião começa também quando ele percebe que ele nunca vai ter uma chance com a Sofia. Quando ele começa a perceber tudo que estava acontecendo ali. Que ela deixava ele flertar com ela, mas ela também nunca dava nada em troca. E ele começa a ficar triste com isso e raivoso, e isso acaba mexendo com o psicológico dele. É aí que ele começa a ter os delírios. Então vamos analisar o que culminou pro Rubião ficar mal psicologicamente a ponto de realmente endoidecer. Ele percebendo que a Sofia não dava a mínima pra ele e que nunca ia dar. A fortuna dele acaba. Ele fica mesmo, ele investe em várias coisas que não dão certo e ele acaba pobre. E esse afastamento dos amigos. É aí que ele começa a perceber que, na verdade, esses amigos dele não eram tão amigos dele assim. Tem uma hora até que ele pede pro barbeiro cortar a barba dele igual o Napoleão, porque ele achava que ele era o Napoleão. Enfim, vamos voltar para quando ele tá no hospício. Ele foi internado pelo casal de amigos no hospício. E aí tem uma coisa muito importante. Lembra que eu comentei do cachorro? Que o cachorro Quincas Borba era a única condição para ele poder dar o dinheiro? Então, logo no começo, ele se desfaz do cachorro. Ele dita, né? Ele fala no livro como que quando ele tá andando pela casa e o cachorro tá com ele, parece que é o Quincas Borba que tá vigiando ele. Na cabeça dele, ele acha que o cachorro é a personificação do Quincas, que é como se o Quincas estivesse ele mesmo vigiando ele e olhando ele. E aí ele se desfaz do cachorro, dá pra uma mulher, e aí em um desses momentos ele pega o cachorro de volta. E lá no hospício, o cachorro tá com ele. O cachorro foi o único que permaneceu ali com ele. Numa das noites, ele foge do hospício, corre pra Barbacena, cidade de Minas Gerais, que foi o começo da história, que é a cidade deles. Ele e o cachorro fogem, eles não encontram abrigo, eles dormem na rua, passam frio, tomam chuva. E aí, depois de uma noite dormindo, assim, na rua mesmo, com fome e tal, alguns cidadãos pegam eles pra cuidar. Passa alguns dias, o Rubião morre, doido também, continua tendo alucinações. Poucos dias depois, o Quincas Borba cachorro morre junto com ele. E o que é muito interessante, se a gente for pegar pra analisar o final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala do final, do fim mesmo, da morte do Quincas Borba, é praticamente a mesma coisa. A morte do Quincas e a morte do Rubião são muito parecidas. Os dois endoidaram nos últimos dias, os dois acabaram morrendo sozinhos, só com o cachorro ali do lado, assim, sem ninguém com eles. Os dois realmente ficaram na pior nos últimos dias. E é muito engraçado quando a gente pega pra analisar, porque o Quincas Borba, ele tem uma filosofia que ele explica pro Brás Cubas no livro do Brás Cubas, e ele também explica pro Rubião no livro Quincas Borba. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar o livro, é no capítulo 6 que ele explica a filosofia Humanitas. E o que é essa filosofia Humanitas? É uma filosofia toda criada pelo Quincas Borba. E o que acontece? Nessa filosofia, ele fala que as guerras são uma seleção natural, que a guerra é necessária. Ele dá um exemplo de uma montanha. Então, dois grupos, dois times rivais, que eles precisam subir a montanha para atravessar a montanha. E aí, no meio do caminho, tem uma plantação de batata. E os dois grupos precisam se alimentar para ter forças para continuar a subir e atravessar a montanha. E ele fala: se os dois grupos dividirem a batata entre si, não vai ser suficiente e eles não vão ter comida, não vão estar fortes o suficiente para conseguir atravessar a montanha. Agora, se eles brigarem entre si e um sair vencedor, o vencedor come as batatas. É daí que vem aquela frase super famosa de Quincas Borba, que é: ao vencedor, as batatas. Porque quem vencer essa guerra entre esses dois grupos vai comer as batatas, vai ficar forte o suficiente para poder atravessar a montanha. É aquela coisa do melhor vence. E aí o grupo que perdeu fica com o terreno desolado e não vai conseguir atravessar a montanha. Essa filosofia, se a gente pegar, ela se aplica muito à vida, tanto do Quincas quanto do Rubião. Vamos pegar agora do Rubião. Quem que foram os espertos, os atentos, os realmente mais inteligentes? O casal Palha. E como que eles acabaram? Ricos, sendo, tipo, a maior elite do Rio de Janeiro. E como que o Rubião acabou? Que ele é o perdedor, ele acabou louco, sozinho,
e morto. Então, assim, é como se a filosofia do próprio Quincas se fizesse real e se comprovasse no meio do livro. Agora vamos falar um pouquinho da obra em si. Como eu falei, existe uma característica especial que é a literatura machadiana, que é o jeito do Machado de escrever. Quincas Borba é da escola literária do realismo e tem características óbvias, traços da escrita machadiana, como, por exemplo, o narrador onisciente, aquele que sabe tudo o que acontece e ele narra o que acontece. Esse narrador onisciente, ele conversa com nós, leitor, ele fala sobre estar escrevendo, então a metalinguagem é uma característica muito fundamental. Além disso, durante a escrita, a gente percebe muitas características de metáforas, várias metáforas são escritas durante, então as figuras de linguagem mais predominantes é a metáfora e a metalinguagem. Bom, e agora vamos falar uma característica que esse livro aponta pra gente. O Machado, estando na escola literária do realismo, ele escreve livros com crítica social. E qual que é a tal crítica social que Quincas Borba traz pra gente? O livro traz uma crítica social muito forte sobre essa ganância das pessoas. O casal Palha é a nítida personificação de todos os desejos e ânsias da elite carioca da época, que poderia passar por todos e por todos para ter mais dinheiro, para ser a melhor de todas. E outra coisa muito importante, a Sofia. A Sofia é a personificação de uma beleza incurável. E tem uma hora no livro que o autor coloca muito expressivamente como o Cristiano gostava de ir em bailes e em festas com a Sofia, porque ele gostava de desfilar com ela sobre o salão. Ele gostava de mostrar para todos a mulher que ele tinha, ele gostava de enchê-la de joias e colocasse ela para desfilar no salão para todo mundo ver que a mulher dele era maravilhosa, que a mulher dele era linda. Pode ser até que ele nem gostava dela, mas ele gostava de mostrar ela à sociedade. Essa coisa de querer ser melhor, de querer ser o maior de todos, o mais rico, que tem a mulher mais bonita. Essa ganância de todos os sentidos em uma sociedade, o Machado critica muito bem nesse livro. Características muito fundamentais dessa crítica social. E essa crítica social também é ao ponto do Rubião ter sido tão ingênuo que ele foi levado na conversa e perdeu todo o dinheiro dele. Para finalizar, vou colocar pra vocês que existe o filme de Quincas Borba. Se você chegou até aqui e ficou com vontade de ler o livro, leia o livro, mas também vai assistir o filme. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tem aqui no YouTube mesmo. O filme é muito legal e dá pra vocês entenderem mais um pouquinho da história se tiver ficado alguma dúvida enquanto lê o livro ou enquanto assiste esse vídeo. É isso, por hoje é só, espero muito que vocês gostem. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, pode comentar aí embaixo. Muito obrigada por tudo. Tchau!